Aleluia, glória a Deus, que nós estamos nesse dia declarando a nossa fé. A palavra de fé é uma palavra de verdade e a verdade liberta. Irmãos, nós estamos nessa semana desse mesclar infalível da ressurreição em Sião. Um mesclar infalível é a certeza de que Jesus Cristo, que ressuscitou e deixou o Espírito para que esse Espírito fosse mesclado com o nosso Espírito, ele deixou provas infalíveis e incontestáveis da sua ressurreição. Lá em Atos 1:3 fala sobre isso. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. E glória a Deus, porque quando eu tenho uma prova infalível, eu entendo que eu sou essa prova infalível, porque o Espírito mesclado em nós é a prova infalível de que ele ressuscitou e que ele foi assunto ao céu e que ele deixou o seu Espírito. Nós somos essa marca e nós temos essa certeza e nos relacionamos com o Senhor de que jeito? Pela fé. Como que o inimigo deseja que você ande nos teus dias? Pelas circunstâncias. Se eu ando pelas circunstâncias, pelo que me aparece, por aquilo que os meus olhos estão enxergando, meus olhos carnais, aquilo que é terreno, material, aparente, então eu vou andar pela incredulidade, pela dificuldade. Mas se o Senhor te chamou para andar num caminho mais elevado, que caminho é esse? É esse portal que nós acessamos, é essa fé. A fé é uma certeza. Olha quantos versículos maravilhosos que nós temos aqui falando sobre a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Hebreus 11:6. O que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João 5:4. A vitória que vence o mundo. Paulo falou que ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira e ele guardou o quê? Os bens. Ele guardou uma herança, ele guardou um segredo, ele guardou a fé. Guardar a fé, você precisa se relacionar dessa forma. E quando nós falamos de fé, entendemos que tudo que não provém de fé é pecado. E nós queremos falar que pecado é isso ou aquilo, né? Queremos dizer qual é o pecado maior ou menor. Não, mas o Senhor falou, tendes pouca fé. Então, a medida está na fé, não no pecado. Aquilo que não provém de fé é pecado. Consequentemente, aquilo que você faz pela fé, você acerta o alvo. Então, fé é a dimensão que eu posso caminhar, é a dimensão que eu me relaciono com o Senhor e com tudo que me acontece, porque nós somos espirituais. E glória a Deus, porque nós temos hoje a resistência da incredulidade contra a realidade. É uma resistência, são muros de resistência, porque é a terça-feira da resistência. Mas a realidade também resiste pela fé. Realidade é o que está no nosso espírito, é o que nos conecta com a verdade. A realidade é o que você carrega. O mundo vive fantasiado. A fantasia é o grande véu da realidade. E véu é o que te impede de enxergar. A circunstância é um véu. Os rituais são véus. Quantas coisas que o homem criou e ele faz da doutrina um véu. E em nome dessa doutrina, ele repele as coisas que são reais. Olha que loucura, como o inimigo, ele transforma, inverte tudo para que um testemunho não seja entregue, para que uma obra de fé não aconteça. Irmãos, mas eu quero falar hoje a certeza de que nenhuma circunstância vai impedir a tua visão. Jesus sempre falava, né? Vai, a tua fé te salvou, curava, fazia os milagres e dizia, a tua fé te salvou. A fé te salva, a tua fé te salva de você mesmo, te arranca de um cenário natural e te coloca na dimensão espiritual. E nós vamos falar hoje sobre isso. Mas quando nós falamos de incredulidade, o que vem na tua mente? Ah, só acredito se eu estiver vendo, né? Quando na verdade no mundo espiritual, você não vê para crer, você crê para ver. E se você ver o reino de Deus, você entra no reino de Deus. Sabia disso? Porque o ver pela fé, o ver que vem pelo crer, ele é um acesso. Aleluia! Você hoje vai enxergar pelo que você acredita e vai acessar. Essa é a dinâmica do reino, é a dinâmica espiritual. E Tomé, ele queria ver para crer. Ele não acreditava na ressurreição do Senhor, só se ele visse. E aqui a palavra do Senhor fala assim, em João 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, guarda isso, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos, vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, olha, eu tenho que ver, botar a mão, bem coisinha de brasileiro na loja, né? Para comprar alguma coisa. E eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha que necessidade de uma validação humana para testificar o que é espiritual. Então, passados os 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, já foi direto, né? Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui do lado. Não sejas incrédulo, mas creia. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque viste, então creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. E você é bem-aventurado, é feliz por não ver e acreditar. Felizes são as pessoas que podem caminhar pela fé. Então você enxerga de outra forma. Quando você anda pela fé, você vê de perto. Nós vemos tantos cenários acontecendo, né? Jesus sendo crucificado. Um pouco antes disso, tem a traição de Judas, os discípulos que se afastam, né? E ficam com medo. O próprio Pedro, a palavra do Senhor fala que ele vai seguindo Jesus para ver o fim. Ele queria ver o fim, mas ele não viu o fim, porque o fim ia carregar o novenício, mas ele viu o seu próprio fim, quando ele nega Jesus 3 vezes, porque ele estava disposto a morrer com o Senhor até ser ameaçado de morte. Porque nesse cenário da crucificação, quem permanece ali? João e as mulheres. E João é aquele que vê de perto, é aquele que tem a visão profética na ilha de Patmos, é aquele que tem essa visão antecipada, a visão profética do futuro, e aquele a quem o Senhor tem um favor anunciado sobre ele. Essa é a marca de João, da sua perseverança. E glória a Deus. Mas Tomé, nós não vemos nada depois. Qual foi a história de Tomé? Não teve história nenhuma. E essa é a dimensão que te atrai, porque você é espírito. Nem tocar, nem botar o dedo, porque eu já fui tocada, porque já testificou no meu espírito, e as coisas espirituais se conferem com espirituais. Que essa frase do crer para ver, que é popularizada por Tomé, ela é uma negação da realidade da fé, ela é uma confissão de cegueira. E também é a banalidade de uma vida com resultados que são puramente materiais. E aqui eu quero ler um versículo de Paulo que sempre me toca muito, que fala que se esperamos em Cristo só nessa vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, né, nós nos perdemos em Adão, mas nós somos vivificados em Cristo. Aleluia! E há uma esperança nessa palavra para você, que eu vim anunciar nesse dia. Porque a palavra, o nome Tomé, significa em grego dídimo. E dídimo tem um significado que é gêmeo. Olha só, que o nome de Tomé é o nome que significa 2 irmãos, que são gêmeos, que nasceram juntos. E isso mostra aquilo que é o espiritual e aquilo que é o natural. Um deles é anulado para que um prevaleça. E nós vemos que a bênção da primogenitura é para um único irmão. Na verdade, podem ter muitos filhos numa casa, mas um nasceu primeiro. Mas são gêmeos, mas um nasce primeiro. E a primogenitura, na palavra de Deus, ela nunca segue uma ordem natural, porque a primogenitura é a bênção do Senhor e aquilo que é espiritual segue a vontade de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o espiritual e sobre aquilo que é natural, para que a tua fé seja exercitada. E a fé é um exercício, você tem um vocabulário de fé. O que Paulo declarou? Cri, por isso falei. Ele falou porque ele creu. Então a minha palavra ela precisa ser o resultado daquilo que eu acredito e não do que eu tô vendo, não do que eu tô sentindo e não do que parece. Consegue entender isso e encaixar na tua vida diária? Porque o maior desafio que nós temos é a vida diária. São os desafios que vêm constantemente e como você responde a todos eles. Eu acordei essa manhã, estava meditando, lavei os cabelos. Enquanto eu tomo banho, eu medito bastante. É como se muitas coisas fossem ativadas, né? E eu comecei a lembrar da minha primeira viagem para Israel. Se aquilo não foi um grande passo de fé, não tinha condição, não tinha nada, mas abriu-se um cenário na minha frente em que eu falei, se eu entrar,
se eu acessar, eu vou andar num caminho mais alto, eu vou andar sobre essas águas, eu vou estar num caminho elevado. Só que tudo parecia ser o contrário. Não ia dar, não tem como. A condição financeira, tantas coisas. Mas eu fui fazer o passaporte e esse passaporte habilitou a minha fé de um jeito que eu comecei a enxergar as coisas como se fossem um cenário mentiroso sendo desmontado. Sabe um dominó, quando a gente coloca uma pecinha atrás da outra e você impulsiona a primeira e todas vão caindo atrás? É como que todas aquelas palavras de não dá, não vai conseguir, elas foram se desfazendo na minha frente. De repente, aparece um recurso que eu não sabia da existência, que ele paga a minha passagem e ainda consigo abençoar alguém que até hoje eu nem sei quem foi. Olha como é rico aquilo que nós vivemos em Cristo, porque a fé é uma grande chave. E a fé não é para fazer o que você quer, a hora que você quer. A fé é a certeza de que a vontade do Senhor ela é soberana e você se relaciona com Deus pela fé, você ora pela fé, você anda pela fé, você come pela fé, você pensa pela fé. Nós nos movemos, existimos em quem? Nele. Como? Pela fé. Aleluia. Eu quero falar sempre aqui de gêmeos aqui, não necessariamente de gêmeos, porque eu vou falar de Ismael e de Isaac, eles não são gêmeos, mas declarar a primogenitura do Senhor em cenários tão precisos. E o primeiro deles é exatamente Ismael e Isaac. Ismael nasce antes de Isaac, eles devem ter aí uns 12 anos de diferença, 13 anos, mas a marca de Ismael é que ele é fruto de uma vontade humana. Ele é a carne, a expressão da carne, quando Isaac é a expressão da promessa. Por que nasce Ismael? Porque Sara estava agoniada em esperar a promessa. E aí ela vai lá e dá a sua escrava para que Abraão tenha relação com ela e possa gerar e ela possa falar, esse filho é meu. Esse filho seria de Sara? Não, é ilusão. Como nós nos iludimos, e fé não é ilusão, nós lemos ali em Hebreus, fé é uma certeza. Então eu posso aguardar o tempo de uma promessa porque eu aguardo em fé. Eu tenho fé naquele que prometeu, eu tenho fé naquele que não me frustra. Aleluia! A palavra de Deus fala em Gálatas 4:29, Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora, e ocorre agora em 2024 também. Olha que loucura, aquilo que a vontade humana persegue a vontade espiritual, há uma perseguição que acontece constantemente, o natural quer impedir o espiritual, quer impedir a tua fé, a circunstância, o que aparece o tempo todo, essa guerra é agora. Só que a vitória também é agora, porque a vitória, qual é a vitória que vence o mundo? A tua fé. Aleluia. Então o carnal, ele é vencido pelo espiritual. Isaac significa riso e você vai se alegrar na tua promessa. Nós temos fé para viver a promessa do Senhor. Você vive por aquele que te prometeu. Não é nem pela promessa em si, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir em nome de Jesus. E nós vemos um segundo cenário, Jacó e Esaú. Gênesis 32:28 fala, então disse, já não te chamarás Jacó, a experiência de Jacó no Val de Jaboque, e fala, sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Essa prevalecência, esse prevalecente é a marca da fé, porque os que perseveram chegam até o fim. Quem era Jacó, quem era Isaac? Quem era Jacó e quem era Esaú? Esaú era o primogênito na carne, mas que vendeu o seu direito de primogenitura no dia que ele estava com fome e validou uma necessidade humana e carnal. Então, ali, Jacó, ele toma posse daquela primogenitura. E ele realmente é constituído um primogênito. Como? Na sua saída de casa. Quando ele encontra Betel, que é a casa de Deus. Ele sai da casa humana, encontra a casa de Deus. E ele tem a sua trajetória, decisões pelo Senhor, e o Senhor então é com ele. Na sua constituição, ele chega num ponto, num ápice maravilhoso, e que ali não acaba a história, né, irmão? Porque a história de Jacó é linda, é maravilhosa, é de uma grande transformação até o fim, até fechar os seus olhos, até hoje, porque Israel é o nome de um país, é o povo escolhido do Senhor. E nós vemos então a marca de Jacó que se transforma em Israel. Israel significa príncipe de Deus, porque ele lutou como um príncipe e prevaleceu. Isso é a marca de uma constituição da sua soberania, a marca de quem não desistiu, e a fé é isso. Fé é quem não desiste. E ele lutou uma noite inteira até amanhecer o sol e sair com uma marca e caminhar diferente. E a fé é essa marca. Você vence a noite, você vence as trevas, você vence o
o período que você não enxerga naturalmente, mas os teus olhos espirituais estão vendo. Logo vai amanhecer, você tem uma nova jornada e você tem uma constituição, e a fé te constitui a cada dia. Você vive por essa constituição, você é estabelecido por essas palavras e por essas experiências desse Cristo que você experimenta. Fé é a certeza, fé é ir até o fim, fé é o teu caminho de perseverança. E aqueles que perseveram alcançam a promessa. E eu quero falar em terceiro lugar, aqui também gêmeos, Pérez e Zera, os filhos de Tamar, aonde começa a genealogia de Jesus, que é contada em Mateus 1 pelas mulheres improváveis. Começa com uma mulher que ela não tem o filho do primeiro marido, pelo levirato, porque ela então agora é uma viúva, o marido morre, ela fica viúva, ela então tem agora a relação com o cunhado, que não quer engravidá-la, e o seu sogro promete que vai dar o outro filho que nunca deu. Só que aquela mulher tem o desejo de gerar, ela sabe que ela tem uma consagração naquele ventre, então ela se coloca no caminho de Judá, quando é o seu sogro, e ele estava viúvo e foi por um caminho, enfim, ela se coloca como uma prostituta cultural e eles têm relação, e o que acontece? Ela engravida. E ela é tida mesmo como uma traidora, né? O próprio Judá quer jogar pedras e matar e dar um fim para ela ali como uma maldição da sua traição, quando na verdade ele é o pai dos filhos que ela está carregando. Quem são esses filhos? Pérez e Zera. Zera é o que nasce primeiro, mas na verdade ele não nasce primeiro, ele coloca a mão para fora primeiro. Então a parteira coloca um fio escarlate nele como uma marca de que foi ele que estava na frente, que ele é o primogênito. Mas quem é que rompe aquele ventre? É Pérez. Pérez, que quer dizer rompedor. E fé é romper. Não é quem está na minha frente, não é o que parece, não é o que põe a mão e recolhe, porque esse é o tímido não tem fé. Quando o Senhor, ele está lá diante daquela tempestade e ele fala, por que sois tímidos? Quando os discípulos chamam ele e falam, Senhor, tu não se importa que a gente está perecendo? E ele fala, homens de pequena fé. A timidez, ela te faz ter uma fé pequena, recolher a tua mão, reter. Mas aqui nós vemos Pérez que rompe, porque a fé é rompedora. Rompe hoje os pensamentos que te impedem de enxergar o Senhor. Tomé não conseguia romper, ele precisava tocar, ele precisava fazer alguma coisa. A fé é materializadora, mas você não precisa ver para crer. Você crê e então você vê, porque você creu, então você vê. Aleluia, porque a tua fé vai materializar, mas eu não preciso de nada material para validar aquilo que eu acredito. E glória a Deus, porque aqui a palavra do Senhor fala que sucedeu que dando a luz a ela, né, Tamar deu a luz e pôs fora a mão, pôs fora a mão e a parteira tomou, atou a sua mão com o fio e dizendo, este saiu primeiro, mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão e ela disse, como tu tens rompido, sobre ti é essa rotura, e chamaram-lhe Pérez. Glória a Deus. Pérez é a marca daquele que rompe. E depois saiu seu irmão e esse foi chamado Zerá. E você vai entender que não há maior negação da realidade que não aquilo que nós chamamos de circunstâncias. Aquilo que parece, aquilo que tem aparência, mas nós não vivemos das coisas que vemos, porque fé é a certeza do que nós cremos. Valida o que você acredita nesse dia. Nós estamos aqui nesses 21 minutos de resistência, resistindo pela palavra do Senhor, porque nós cremos, porque ouvindo essa palavra que você é ativado na tua fé. Eu quero encerrar hoje declarando o que o Senhor Jesus falou, toca na minha mão, não é que ele disse para Tomé? Toca aqui. Ele estava declarando mesmo que ele gerou ali com a sua mão esse sangue de autoridade para nos resgatar. O sangue que te resgata, aquela mão que Tomé queria tocar para poder acreditar, foi a mão que te resgatou da solidão, te resgatou dos teus pensamentos malucos, te resgatou de suicídio, te resgatou da morte que você estava envolvido. Satanás odeia a nossa porção de fé, mas o Senhor te resgata. E glória a Deus que ele falou, pode tocar aqui ao meu lado, porque assim como Adão, né, do seu lado foi tirada a sua mulher Eva,
Nós vemos o último Adão, que é Jesus Cristo, e do seu lado foi tirada a igreja. Ele toca aqui porque daqui nasce uma igreja rompedora, vencedora, transformada, igreja soberana que reina, igreja que não é a escolha de uma vontade humana, mas a escolha da vontade de Deus. Fé não é o que você escolheu, não é o que a regra definiu, não é o que o ritual disse que tem que ser, não é a ordem e a sequência natural das coisas. Fé é a escolha de Deus, fé é a certeza daquilo que o Senhor definiu, e essa é a nossa certeza nesse dia. Aquele que crê encontra em Cristo as cicatrizes que contam a história da sua cura. Aleluia! Você não tem um trauma daquilo que a religião fez, das coisas, da dor e das coisas que foram promovidas. Você tem a cura de um Senhor que ressuscitou para te resgatar com essa mão poderosa, para te gerar nesse lado como igreja vitoriosa e vencedora nesse dia. E glória a Deus, porque nós não recolhemos a nossa mão, e você pode aqui hoje romper com a tua fé, entregando uma oferta rompedora. Rompa agora. Oferta é fé. Oferta não é o dinheiro que sobrou, não é aquilo que sobejou. Oferta é uma certeza. Você entrega pela fé, você rompe com todas as suas falsas convicções e pela realidade de uma convicção em Cristo. Você entrega, você semeia, e o semeador ele sai a semear, porque ele conhece aquela terra, ele conhece a sua semente, ele conhece o Deus que abre o seu bom tesouro e derrama a sua chuva. Aleluia! E a terra por si só frutifica. O mistério do reino é esse. Se você quiser hoje romper com as tuas coisas que você já conhece para viver um mistério que se revela na tua oferta, entregue aí, tá a nossa chave Pix, e por toda essa palavra, essa live, tem um QR Code na nossa tela para você entregar a tua oferta. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você enxergue hoje muito além das circunstâncias. Shalom, Adom Yeshua. Amém, Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, Senhor Deus, nesse dia, Pai, porque nós temos acesso, Senhor Deus, nós temos acesso, Senhor Deus, à Tua presença, Senhor, porque o Senhor Jesus abriu esse novo e vivo caminho, Senhor, e nos consagrou a Ti, Senhor. Pai, nós pertencemos, Senhor Deus, a Ti, Senhor, porque o Senhor nos comprou pelo Teu sangue, Senhor Deus, que nos limpa, Senhor Deus, e que nos justifica, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és a nossa justiça, Senhor, aquele que nos defende, aquele que intercede por nós, Senhor, diante de Deus, como um sumo sacerdote eterno, Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, Pai, que hoje nós possamos avançarmos, Senhor Jesus, Senhor Deus, contra toda incredulidade, Senhor Deus, contra a realidade, Senhor. Pai, eu declaro que Tu és a nossa realidade, Senhor. Tu és a nossa verdade, que nos conduz, Senhor Deus, por um caminho, Senhor Deus, um caminho de águas tranquilas e de pastos verdejantes, Senhor. Tu és a realidade da nossa vida, Senhor, porque aquele que tem Cristo tem a vida. Aquele que não tem a Cristo não tem a vida, Senhor. Graças te damos, Senhor, por nos chamarmos, Senhor Deus, para perto de Ti, Senhor, para sentar com o Senhor numa mesa, Senhor Deus, numa mesa de honra, Senhor. Pai, declaro que nós somos Teus filhos, Senhor, e que clamamos pelo Teu nome. Clamamos pelo nome que está acima de todos os nomes. Tu és, Senhor, o nosso Rei, Senhor. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor Jesus, visita mesmo, Senhor, a nossa mente nesse dia, Pai. Dá-nos mesmo uma mente fértil, Senhor Deus. Livra, Senhor Deus, de toda confusão de sentimentos e de emoções, Senhor. Pai, que nós possamos ter, Senhor Deus, uma definição no nosso espírito, Senhor Deus. Livra-nos de toda mornidão, Senhor Deus, de todas as incredulidades, Senhor. Porque bem-aventurados os que creram, Senhor Jesus, em Ti e não Te viram, Senhor. Pai, nós não somos
como os incrédulos, Senhor Deus, que precisam de um sinal, Senhor Jesus, para crer. Não, nós cremos, Senhor, e por isso nós vamos ver os sinais nos acompanhando, Senhor, os sinais do Senhor estar presente nas nossas vidas, Senhor. Livra-nos de toda cegueira, Senhor, que impedem, Senhor, de não enxergar os teus sinais na nossa vida, Senhor. Pai, nós desejamos essa comunhão com o Senhor, Deus. Nos enriquece, Senhor Deus, com a fé, Senhor Deus, como uma fé inabalável, Senhor. Dá-nos mesmo, Senhor Deus, uma nova experiência hoje contigo, Deus, com teu Espírito, através da tua palavra, Senhor Deus. Nos revela quem tu és, Senhor Jesus, e quem nós somos em ti, Senhor. O nosso posicionamento em ti, Senhor. Pai, louvado seja o seu nome, porque nós somos filhos, Senhor, e nós estamos assentados acima de toda potestade, dominadores do ar. Senhor Jesus, nós estamos sentados à direita junto contigo, Senhor. Pai, eu repreendo, Senhor Deus, toda a magnanimidade contra o teu povo, Senhor. Eu declaro que Satanás está debaixo dos nossos pés e que ele foi humilhado na cruz, porque o Senhor Jesus triunfou na cruz, triunfou, Senhor Deus, contra todo potestade, dominadores do ar, Senhor. E nós, Senhor Deus, estamos guardados no Senhor. Nós estamos, Senhor, posicionados em Ti, Senhor. Que esse seja o nosso lugar de habitação, Senhor Deus, guardado no nosso espírito, debaixo, Senhor Deus, da Tua presença, debaixo dessa cobertura, Senhor. Pai, eu repreendo todas as obras do maligno, Senhor Deus, contra o teu povo, contra o corpo, Senhor Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor Deus, que avança, Senhor, que avança em tua direção, Senhor. Dá-nos mesmo uma nova consciência, Senhor Deus, uma nova luz, Senhor Deus, que nós possamos interceder e orar um pelos outros, Senhor Deus, pelos que estão fracos, Senhor Deus, pelos que estão desanimados ou por aqueles que estão dormindo espiritualmente, Senhor. Desperta aquele que dorme para orar, Senhor Deus, para não cair em tentação, Senhor. Desperta de toda mornidão, Senhor. Pai, dá-nos uma experiência, Senhor Jesus, que mude a nossa vida, Senhor Deus, que mude, Senhor Jesus, os nossos hábitos, Senhor. Dá-nos, Senhor Jesus, uma mente, Senhor Jesus, com os pensamentos que vêm do alto, Senhor. Que nós possamos cultivar, Senhor Jesus, uma comunhão, Senhor Jesus, nos fortalecendo, Senhor Deus. Fortalece, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, com o poder da tua palavra, Senhor Deus. Pai, que não falte fé, Senhor Jesus, que não falte disposição, Senhor, para enfrentar, Senhor Deus, todas as obras do maligno, porque foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do maligno. Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, Senhor Deus. Dá-nos mesmo a tua graça, Senhor Deus, que nos basta, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor, que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Por isso que nós te louvamos, Senhor Deus, por esse nome maravilhoso que nos supre a cada dia. Amém. E no 14:5:2. Senhor, te amar com todo o meu ser. Se deixei, Senhor, meu primeiro amor. Me perdoa, noivo meu. És maior que todo outro amor. És maior que
peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. O que amo podes retirar, mas aumenta em mim teu próprio ser. Tudo és para mim, dá-me mais de ti, não apenas meu querer. Tudo vai passar um dia, enfim. Todos buscam coisas sem valor, mas eu tenho a ti e tu tens a mim. Ó, quão doce é o nosso amor. Dou-te preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. Aprecio a sós contigo estar, pra ganhar o amor que anelas ter. Ó marido meu, as recâmaras me atrai com o teu ser. Que tu sejas o primeiro em mim e também no meu serviço a ti e nas relações. Vem prevalecer, ganha primazia em mim. Dou-te a preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. Aprecio a sós contigo estar, pra ganhar o amor que anelas ter. Ó marido meu, as recâmaras me atrai com o teu ser. Que tu sejas o primeiro em mim e também no meu serviço a ti e nas relações. Vem prevalecer, ganha primazia em mim. Dou-te a preeminência em meu coração. Eu peço a ti que nada roube teu lugar. Vem em mim, infunde teu ser, Senhor, até eu te encontrar. Dou-te o melhor amor. Aleluia, Senhor Jesus. Cremos em ti, Senhor. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai,
Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos como apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, oh, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Oh, encontrou perdão. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Oh, em breve voltará. Oh, em breve voltará. Em breve voltará. Oh,
ressuscitado com